Olá, boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Saúde no Parque. Essa iniciativa, né, do Parque Shopping e do Grupo São Pietro, né, trazendo sempre assuntos relevantes para a gente conversar e conhecer melhor. Então, no nosso evento de hoje, né, nós vamos compartilhar informações sobre uma doença silenciosa que acomete os olhos. O alerta é que cerca de 70% das pessoas que têm glaucoma não sabem que convivem com a doença. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Glaucoma, essa doença é a maior causa de cegueira irreversível e pode afetar mais de 2 milhões de brasileiros acima dos 40 anos. Para entendermos melhor o glaucoma, bem como seus sintomas e prevenção, nós convidamos para essa edição do Saúde no Parque o Dr. Lucas Borges Fortes, oftalmologista especializado em glaucoma, formado pela Universidade Católica de Pelotas. O Dr. Lucas, ele atualmente é diretor clínico do Hospital Banco de Olhos São Pietro, onde iniciou sua trajetória em 2006, em sua residência médica. Também é preceptor do setor de glaucoma da residência médica do Hospital Banco de Olhos desde 2020 e membro do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, da Sociedade Brasileira de Glaucoma e da Sociedade Brasileira de Catarata e Cirurgia Refrativa. Seja muito bem-vindo, Dr. Lucas. É um prazer recebê-lo hoje aqui. Obrigado pelo convite, Mônica. Um prazer falar com todo mundo aqui presente e tentar esclarecer algumas questões sobre essa doença que atinge tantos olhos e, às vezes, pessoas que não sabem que tem essa doença. Vai ser um prazer bater esse papo contigo. Ótimo, Jaia. Deixa eu só pedir desculpas, primeiramente, pela minha voz, que está um pouco rouca, né, pelo nosso clima típico e tradicional do Rio Grande do Sul, né, mas estamos aqui e vamos em frente. Em primeiro lugar, doutor, o que é o glaucoma? Nos explique um pouquinho sobre isso. Bom, o glaucoma ele é uma doença que atinge os olhos, mas atinge o nervo óptico. Então, ela é uma doença neuropatia óptica. O nome correto dela é uma neuropatia óptica que atinge o nervo óptico e ela vai fazendo com que a pessoa possa ir perdendo o campo visual. Ela vai ficando cega sem perceber que tem a doença. O principal achado numa consulta oftalmológica do glaucoma é o aumento da pressão intraocular. Esse aumento da pressão intraocular faz com que as fibras nervosas da retina vão morrendo e isso vai fazendo com que a pessoa vá ficando cega. Então, o glaucoma, na verdade, é uma doença que acomete o nervo. Ela é muito popular assim pelos pacientes que procuram o consultório porque elas acham que é apenas a pressão alta do olho. Mas não, o glaucoma é uma doença que atinge o nervo. Então, ela está no nervo, o glaucoma. Então, é uma neuropatia. Perfeito. E quais são os principais tipos de glaucoma? Bom, vamos lá. O glaucoma ele é subdividido em dois grandes tipos. O glaucoma primário de ângulo aberto e o glaucoma primário de fechamento angular. Além desses dois tipos principais, existem os outros tipos de glaucomas, que são os glaucomas secundários. Aí podem ser secundários a doenças oftalmológicas de outra origem do olho, que não só o glaucoma primário. Então, às vezes, pessoas que têm diabetes, pessoas que têm doenças inflamatórias, doenças que têm acometimentos infecciosos dos olhos, tumores nos olhos, traumas nos olhos, podem gerar um acometimento de um glaucoma secundário. E o outro tipo de glaucoma é o glaucoma congênito, né? Aquele que afeta os nossos bebezinhos. A criança, então, também pode ter glaucoma? Criança pode ter glaucoma. O glaucoma congênito é uma entidade separada, porque ela não é a mesma doença. Embora seja glaucoma, é uma entidade diferente, com outros tipos de fisiopatogenias, né? Ou seja, a origem dela é diferente do glaucoma primário de ângulo aberto, de ângulo fechado e os secundários. Existe um subtipo de glaucoma juvenil, que também atinge jovens, pessoas mais jovens, e que daí sim não são congênitos. Esses normalmente são bem agressivos, cursam com pressões bem altas, assim, e normalmente os pacientes são mais sintomáticos do que os glaucomas silenciosos que atingem as pessoas mais velhas. Sim, porque a gente acaba, a gente que não conhece, né, leigo no assunto, acaba pensando que o glaucoma é uma doença que ataca as pessoas com mais idade. A grosso modo,
Essa é uma verdade, assim, a grosso modo é uma verdade. O glaucoma congênito e o glaucoma juvenil, eles são menos frequentes. Então, a grosso modo, o glaucoma é uma doença de pessoas com mais idade, principalmente acima dos 40 anos. Certo. E quais são os fatores de risco para o desenvolvimento, então, do glaucoma? Bom, os fatores de risco do glaucoma são alguns que são clássicos, tá? O primeiro deles, e mais importante, com certeza, é a idade. Então, quanto mais velho o paciente, quanto mais idoso, quanto mais tempo, ele vai ter um risco maior para o glaucoma. Riscos secundários ou outros riscos seriam pacientes com diabetes, pacientes da raça negra, pacientes míopes também tem uma frequência bastante mais alta de glaucoma, pacientes que têm, aí eu vou entrar num dado um pouquinho mais detalhado assim da doença e mais oftalmológico mesmo, pacientes que têm a córnea mais fina. Sim. Então, esses pacientes têm uma predisposição. E outro fator de risco que conta bastante, e isso é uma coisa que já é, graças a Deus, sabida por muitos que nos procuram no consultório, é a história familiar. A história familiar de glaucoma aumenta um pouco a chance dos pacientes desenvolverem. Ou seja, pacientes que têm pai, mãe, irmãos com glaucoma, existe um risco aumentado em até 10% de desenvolver a doença. Então, se alguém aqui que está nos ouvindo e tem alguém com glaucoma na família, sempre é importante procurar atendimento. Por quê? Porque existe um risco aumentado. E consegue ser feito um diagnóstico preventivo? Como funciona isso? Isso. O glaucoma é uma doença que ela dá pouco sintoma. Então, assim, o paciente vai saber que tem a doença nas consultas de revisão. O glaucoma não vai dar sintoma no olho. Até pode dar. A gente vai entrar nesse papo daqui a pouco, mas, assim, o principal tipo de glaucoma, que é aquele que eu disse lá no início, primário, de ângulo aberto, que vai acometer pacientes acima dos 40 anos, esse glaucoma não dá sintoma. E o paciente não sabe que tem a doença. Às vezes a pressão do olho é um pouquinho mais alta do que a população, só que ele não sente. Ele não sente perda de visão, porque a visão central dele ainda é preservada, vai ser a última visão que vai ser acometida, então ele não percebe que tem a doença. Então ele só vai perceber essa doença nas consultas. Então o médico, o oftalmologista vai suspeitar da doença na consulta, e daí sim partir para uma avaliação um pouquinho mais detalhada para se chegar no diagnóstico, ou se excluir o diagnóstico. Certo, então o diagnóstico exclusivamente na consulta. Na consulta sempre. E é bem importante isso porque às vezes isso gera um pouquinho de ansiedade nos nossos pacientes, principalmente naquele médico que é mais especialista para glaucoma, que é o meu caso, em que os pacientes vêm muito para saber se tem a doença, porque eles já passaram por algum outro oftalmologista que suspeitou. Ele encaminha para o especialista. O especialista ele vai fazer a avaliação e é muito frequente o paciente esperar é positivo ou negativo. Eu tenho ou não tenho? Sim. E aí, o que deu? Eu tenho glaucoma ou não tenho? Se o caso não for muito evidente, ou seja, se não tiver uma lesão no nervo óptico muito característica, se não houver uma pressão muito aumentada e que tenha assim um sintoma, uma apresentação clássica de glaucoma, às vezes o paciente ele precisa fazer um acompanhamento, às vezes anuais, semestrais, por mais tempo com o médico, até o médico ter esse diagnóstico formado e daí sim partir para um novo passo que seria o tratamento da doença. Perfeito. Curiosidades que a gente não fazia ideia, né? E qual que é a diferença, então, entre o glaucoma de ângulo aberto e o glaucoma de ângulo fechado? Essa é uma diferença anatômica do olho. No nosso olho, a gente tem um sistema de drenagem do humor aquoso. O que é o humor aquoso? O humor aquoso é o líquido que preenche a parte anterior do olho. Então, do cristalino, que é onde dá a catarata, o cristalino opacificado se chama catarata. Do cristalino para frente, até a córnea, existe uma estrutura chamada câmara anterior. A câmara anterior do olho, na sua circunferência, em toda a volta do olho, existe um sistema de drenagem, que é o ângulo da câmara anterior. Quando esse ângulo ele é aberto, ou seja, todas as estruturas que estão nesse ângulo são visíveis no exame de gonioscopia, que é um exame que o especialista em glaucoma faz, a gente consegue ver mais de 3 estruturas desse ângulo, a gente denomina que esse ângulo é aberto.
No ângulo fechado, as estruturas elas não estão visíveis. Então, às vezes, a íris, que é a parte colorida do olho, ela pode estar fechando esse ângulo, ou porque o paciente tem um olho muito pequenininho, ou porque o paciente tem uma hipermetropia e o olho é menorzinho, ou o cristalino muito globoso e ele empurra essa íris para frente e fecha o ângulo. Então, é nesse exame de gonioscopia que a gente define se existe o ângulo aberto ou fechado e se o paciente houver glaucoma, se esse ângulo é aberto ou é fechado. Daí a definição de glaucoma de ângulo aberto, glaucoma de ângulo fechado. E aí os tratamentos, consequentemente, são diferentes? Os tratamentos, num primeiro momento, são diferentes. Por quê? Porque o paciente que tem um ângulo oclusível, que é aquele paciente que a gente chama que tem um fechamento angular primário, o que é isso? No exame de gonioscopia, a gente faz uma avaliação. Se a gente define que esse paciente tem um risco de ter um fechamento angular agudo, ou seja, uma crise aguda de glaucoma, aí a gente faz um exame, um laser, que abre um furinho na íris e, às vezes, esse laser ele abre o ângulo, automaticamente, na hora de fazer o laser. No momento que a gente faz esse furinho, abre o ângulo e o paciente fica com o ângulo aberto e a pressão dele está controlada, esse paciente ele não tem glaucoma. Esse paciente só tinha as ferramentas para desenvolver um glaucoma. Sim. Então, esse paciente não precisa de tratamento. Agora, se o paciente já tem um ângulo mais fechado, que foi durante muito tempo ficando nessa condição, e esse sistema de drenagem ele começou a perder o efeito de metabólico, funcionamento ideal, a pressão do olho começa a subir. Mesmo fazendo esse furinho na íris, a gente abre o ângulo, mas mesmo assim o paciente fica com uma pressão aumentada, ele acaba ficando com um glaucoma crônico de ângulo fechado. E daí o tratamento acaba sendo parecido com glaucoma de ângulo aberto, que vai ser tratamento com colírios. Hoje em dia, se o paciente já tem um pouco mais de idade, a gente até prefere no glaucoma de ângulo fechado, em vez de tratar com colírio, às vezes a gente pode estar autorizado a tirar o cristalino desse paciente, fazer uma cirurgia de catarata. Por quê? Porque a catarata é uma estrutura muito globosa dentro do olho, e se a gente tira essa estrutura para uma lente artificial, que é a lente implantada na cirurgia de catarata, que é bem fininha, a gente ganha um espaço bem grande dentro do olho. E às vezes a gente consegue um efeito pressórico ideal só tirando o cristalino. Então, a gente pode dizer que o glaucoma tem cura? O glaucoma Ou tem não tem tratamento? Cura. O glaucoma tem tratamento. Nesse momento, o glaucoma não tem cura. Muito pouco se sabe pelo glaucoma hoje em dia. Tem muita coisa que a gente ainda precisa definir. Por quê? Porque é uma doença que atinge o sistema nervoso central. Ela é uma neuropatia óptica. E, consequentemente, tem muita coisa que a gente ainda não sabe. Então, a única forma que a gente tem para tratar o glaucoma hoje em dia, por incrível que pareça, a gente está em 2023, é tratando a pressão intraocular. É a única maneira, hoje em dia, que um médico especialista em glaucoma pode intervir no glaucoma. Sim. Baixando a pressão intraocular. As formas de proteger o nervo, a gente ainda não tem muito clara e ainda não tem muitos estudos que comprovam esse efeito neuroprotetor de algumas drogas. Então, assim, o tratamento do glaucoma é baixando a pressão intraocular para evitar que as fibras nervosas da retina sigam morrendo. Então, o glaucoma ele não tem cura, ele tem tratamento, e o tratamento, infelizmente, ele não faz com que a pessoa que já tenha um glaucoma mais avançado volte a enxergar o que enxergava antes de ter a doença. Não, a doença ela só não progride, Sim. mas a perda de visão é irreversível. Por isso que o glaucoma é a principal causa irreversível de cegueira dos olhos. Então, o tratamento disponível hoje ou é colírio ou é cirúrgico? Graças a Deus, não. A gente, hoje, quando eu entrei na residência, eu comecei minha residência em 2006, lá no Banco de Olhos. Na época, existiam duas opções de tratamento que foram essas que tu me disse. Ou era colírio ou era cirurgia. O laser, aquele para abrir o furinho da íris nos casos de glaucoma agudo, ou de glaucoma de ângulo fechado, e era isso. Hoje em dia, evoluiu muito o tratamento para o glaucoma. Então, hoje a gente já tem muito mais opções terapêuticas. Então, além dos colírios, que antigamente a gente tinha uma ou duas classes de colírios, hoje já são inúmeras classes de colírios que atingem os olhos em formas
diferentes, então a gente pode fazer combinações entre essas drogas para tentar, às vezes, baixar a pressão cada vez mais. A gente tem laser, que a gente já faz hoje em dia. Laser no olho, não é tudo igual. Existem vários tipos de laser nos olhos. Então, o laser para o glaucoma, a gente aplica esse laser para abrir o furinho na íris, nos casos de glaucoma fechado, mas no caso de glaucoma aberto, a gente consegue fazer um laser que se chama trabeculoplastia seletiva. Que nome bonito. Esse laser, ele é aplicado um laser nesse ângulo na área do trabeculado. Por isso, trabeculoplastia. Então, a gente modula o trabeculado a drenar melhor o humor aquoso, ou seja, a funcionar melhor. Consequentemente, a pressão do olho pode baixar. A gente pode fazer esse tratamento em pacientes de ângulo aberto, sempre, e aí o paciente responde ou não a esse laser, infelizmente. Então, não é todo mundo que faz esse laser que vai ter um efeito benéfico. Às vezes, alguns pacientes, esse laser não faz efeito. Sim. Se não fizer efeito, a gente não faz mais. Se fizer efeito, esse laser, ele com o tempo para de funcionar e a gente está permitido a repetir esse laser porque o paciente já teve um benefício prévio. Então, a gente pode fazer mais vezes. Além do laser, além dos colírios, a gente daí tem cirurgias. As cirurgias, antigamente, do glaucoma eram cirurgias mais invasivas para os olhos, mais agressivas. Essa cirurgia ainda existe, que é a cirurgia clássica, que é a cirurgia que a gente mais faz, que é a trabeculectomia, que são nos casos de glaucomas mais avançados, em que todo o tratamento prévio não funciona, o paciente segue progredindo e a gente tem que atuar. Mas hoje em dia a gente já consegue atuar em glaucomas mais iniciais a moderados, com cirurgias angulares, nesse ângulo mesmo. Então a gente consegue mexer no ângulo cirurgicamente e consegue, em glaucomas iniciais a moderados, ter um controle pressólico ideal para o paciente evitar a progressão. A gente pode fazer isso em pacientes que já foram submetidos à cirurgia de catarata ou conjuntamente com a cirurgia de catarata. Perfeito. E quais são as complicações possíveis do glaucoma não tratado? A pior delas é a cegueira. Então, o glaucoma, se não tratado, a história natural da doença, se eu não diagnosticar, se eu não tratar, o que vai acontecer comigo? Eu vou perdendo as minhas fibras até eu ficar cego. Vai progredir para a cegueira. Vai progredir até a cegueira. Fiquei cego, não tem retorno mais. A gente não consegue reverter essa situação. Então, o tratamento, ele é fundamental. O quanto antes se diagnosticar, melhor, para a gente preservar a visão sempre. Então, assim, o mais importante de tudo é diagnosticar precocemente para evitar essa progressão da doença. E dor não tem agora, gente que tem agora dor? A gente vai entrar nesse subtipo. Existem alguns glaucomas que dão sintomas. Então, vamos lá. O primário de ângulo aberto, aquele do paciente mais idade, que não sabe que tem a doença, que se não é diagnosticado nas consultas vai ficar cego, esse não dá sintoma, porque ele é assintomático. Existem alguns subtipos de glaucoma que dão sintoma. Qual é o principal? O principal glaucoma que dá sintoma é o glaucoma agudo, que é uma das poucas emergências na oftalmologia, que é um glaucoma que, se não tratado, ou se não diagnosticado e tratado no momento, o paciente pode perder a visão em questão de horas. Nossa. Às vezes, em 48 horas, o paciente pode ficar cego. Essa é uma emergência, então. Qual que é o sintoma clássico desse paciente? É aquele paciente que já tem um ângulo oclusível, que não sabe, não fez iridotomia porque ele não consulta no oftalmologista, e ele tem uma dor muito forte no olho. O olho fica com uma dor muito forte, normalmente unilateral de um lado. Essa dor, ela pode irradiar para o lado. Uma dor tipo no jeito pressão, isso. assim. O olho fica muito vermelho, a visão muito embaçada, o paciente pode ter náuseas e vômito. Se o paciente sentir isso, ele tem que correr para um atendimento médico. Às vezes, os pacientes vão para pronto atendimentos clínicos. Então, o clínico geral, ele tem que saber que existe o glaucoma agudo e esses sintomas têm que ser conhecidos, porque ele tem que encaminhar na hora esse paciente para o oftalmologista. Certo. A pressão do olho, ela vai dar sintoma, dor no olho, quando ela está acima de 30 milímetros de mercúrio. O normal da nossa pressão é de 10 a 20.
acima de 30, 35 milímetros de mercúrio, o olho dói. Tá? Mas às vezes é uma dor mais difusa, não tão assim, não tão aguda como no glaucoma agudo. Então, alguns glaucomas podem dar sintoma dor nos olhos. Tá? Agora, o mais comum é não dar sintoma nenhum. Não dá. Perfeito. E existe alguma forma de prevenir o glaucoma? Existe. Consultando regularmente o oftalmologista. Essa é a melhor prevenção que existe. Quem vai prevenir vai ser o médico. É só nessa consulta que a gente vai fazer o diagnóstico ou suspeitar. Eu vou agora fazer uma pergunta aqui, vamos ver se o pessoal está nos ouvindo. Eu queria saber, se alguém estiver ouvindo aqui, quem que fez a sua última consulta oftalmológica, pelo menos no último ano? Se alguém fez isso no último ano, levanta a mão, por favor. Ou não estão nos escutando, ou não fizeram. Ir no oftalmologista. Ou não fizeram, exatamente. Mas eu vejo, assim, por experiência da família, que as pessoas costumam deixar os olhos para cuidar da saúde dos olhos em último lugar, né? Isso é comum, o doutor vê isso no consultório também? Eu tenho um pouco de viés, porque eu atendo hoje em dia mais pacientes encaminhados na área de glaucoma. Sim. Então, o meu consultório ele é um pouco mais enviesado, ou seja, ele é mais direcionado para pacientes que estão procurando alguma resposta. Então, eu tendo a dizer que, graças a Deus, assim, nos últimos anos, o glaucoma virou uma doença mais conhecida. É muito comum na consulta, mesmo que seja nas consultas de revisão de óculos e outros assuntos, o paciente perguntar se tem glaucoma, se ao medir a pressão do olho dele. Antes não existia essa pergunta. Antes era, eu tenho catarata. Agora eu tenho glaucoma, a pressão do meu olho está boa. Então, assim, hoje já existe mais um conhecimento da população dessa doença, por inúmeros fatores, como esse nosso papo aqui, por exemplo, de disseminar essa doença. E as pessoas conhecem mais. Mas o meu consultório ele é mais enviesado em relação a isso. Sim. Mas eu acredito que sim. Eu acredito que as pessoas estão mais preocupadas. Eu acho que é uma coisa da nossa geração de ter mais informações na palma da nossa mão em tudo, literalmente. Então, a gente acaba procurando mais as coisas. Eu acredito que a nossa geração ela está mais ciente desses... Um pouco mais preocupada, talvez. Eu acho que sim. Com a nossa saúde, né? E quais são os exames, então, oftalmológicos realizados no consultório para diagnosticar o glaucoma? Vamos lá. Na consulta oftalmológica básica, a gente vê a questão de visão, de grau de óculos, essas coisas. O que não pode faltar de jeito nenhum, gente. Se o seu oftalmologista não faz isso, vocês têm que pedir para ele fazer. Tem que medir a pressão dos olhos. Tem que medir a pressão dos olhos. Tem que perguntar, doutor, o senhor mediu a pressão do meu olho? Porque tem que medir. Faz parte da consulta. Acima dos 30 anos é obrigatório o oftalmologista medir a pressão dos olhos. E examinar o nervo. Como que examina o nervo? Num exame que todo mundo já conhece também, que é o exame de fundo de olho. Esse exame de fundo de olho é aquele examezinho que vai aquela luzinha bem forte dentro do nosso olho, que a gente odeia. Aquele é o exame de fundo de olho. É ali que o médico está vendo a retina, ali que o médico está vendo o nervo óptico. Então, a pressão intraocular e o exame de fundo de olho são os exames de consultório que a gente faz para o glaucoma, propriamente dito, numa consulta geral. O oftalmologista da área de glaucoma, além disso, ele vai fazer o exame de gonioscopia, para diferenciar o exame do ângulo, se é aberto ou fechado. Se houve uma suspeita de glaucoma, se o paciente tem um nervo óptico suspeito, se tem uma pressão do olho um pouco aumentada, o médico parte para os exames complementares. Daí a gente faz alguma bateriazinha de exames. No glaucoma, a gente tem 4 exames principais que a gente faz para avaliação do glaucoma. Antigamente eram 3, hoje em dia entrou um outro exame com força, os convênios já estão liberando, então vocês podem pedir pelos convênios, que são os clássicos, é o campo visual, aquele exame da luzinha que a gente tem que ficar apertando no botãozinho, procurando as luzinhas na cúpula, que os pacientes adoram. Contém ironia. O exame de paquimetria, para ver se a córnea é muito fina ou não, que eu falei lá no início, se a córnea é fina, tem um fator de risco.
O exame de retinografia ou papilografia, que nada mais é que uma foto do nervo. Para que isso? Porque se o paciente tem um nervo suspeito, eu tiro uma foto, eu documento esse nervo. Se daqui 5 anos eu faço de novo essa foto e existe uma diferença do padrão da papilografia de 5 anos atrás, me ajuda a desenvolver, a diagnosticar a doença. E hoje em dia o exame que entrou com força aqui, isso aí faz parte, assim, depois da minha especialização. Na minha época de residência não tinha, que é o exame de tomografia de coerência, que é o OCT, que é um examezinho que mede os dados estruturais do nosso nervo. Então, a gente junta os exames do campo visual, que é a análise funcional, que é a análise do que o paciente diz que vê para a máquina, com a análise estrutural, que é o examezinho de tomografia de coerência. Feito isso, a gente consegue já predispor se o paciente existe um risco aumentado, se já fecha diagnóstico com a doença. Então, a gente tem esses 4 exames principais que a gente faz nos pacientes de glaucoma. E esses exames são repetidos, de 6 em 6 meses, de ano em ano, em pacientes com glaucomas mais avançados, de 4 em 4 meses. Então, a gente faz bastante exame no paciente do glaucoma. Infelizmente, são pacientes que eles acabam vindo muito tempo na consulta com a gente, porque tem que fazer exames frequentes. A gente normalmente faz aqui o suspeito de glaucoma. Ele faz exame anual. O paciente que tem um glaucoma leve, moderado ou um suspeito um pouquinho mais forte, de 6 em 6 meses. E aquele paciente que tem um glaucoma mais avançado, a gente faz exames de 4 em 4 meses. Então, assim, paciente de glaucoma faz exame pra caramba. O glaucoma, ele pode ser hereditário? Pode. Eu comentei en passant isso ali nos fatores de risco, mas ele pode ser hereditário, sim. O fator de risco principal na hereditariedade é familiar direto. Pai, mãe, irmãos. Se existe na família pai, mãe, irmãos com a doença, existe uma possibilidade, um risco aumentado para glaucoma. Pouco se sabe. O glaucoma, eu estava dando uma revisada nessa questão da hereditariedade, que eu sabia que ia ser perguntado e eu não me lembrava o detalhe do detalhe, mas ele é uma doença de predisposição dominante, mas ele é multigênico e ele é uma penetração incompleta. Então, assim, ele tem essa hereditariedade, mas ela não é uma coisa muito esclarecida, mas existe. O fator de risco está aumentado. São alguns genes que estão relacionados com o desenvolvimento do glaucoma. E existe alguma coisa que a gente possa fazer na nossa vida diária, nossa rotina, usar óculos de sol, por exemplo, para ajudar a prevenir alguma coisa nesse sentido? Em relação ao glaucoma, essas questões nossas do nosso dia a dia, pouca coisa a gente pode colocar na nossa vida que vá prevenir a doença. Uma delas, é claro, assim, que é bom para todo o nosso corpo, é evitar o fumo. O tabagismo tem uma relaçãozinha com o glaucoma, tá? Então, se livrar do tabagismo já ajuda bastante. Já é bom para a saúde em geral. Saúde geral, mas para o glaucoma tem alguma relação. Os cardiologistas e o glaucomatólogo não tem nenhum problema em um paciente beber um pouquinho de vinho, não tem problema, faz bem. Tem uma substância no vinho que também ajuda um pouquinho a pressão do olho a baixar um pouquinho, nada em excesso, mas os cardiologistas e o glaucomatólogo não vai ficar triste. Bebam uma taça de vinho, então, para ajudar a prevenir doenças. Nosso inverno é bom, né? Né? E o glaucoma, ele afeta ambos os olhos ou ele pode ser unilateral? Ele normalmente afeta ambos os olhos. Pode ser de uma forma assimétrica, ou seja, um olho pode ter um acometimento maior do que o outro. O glaucoma primário de ângulo aberto, normalmente, ele é bilateral, mas existe a possibilidade, sim, do paciente ter um glaucoma unilateral. Glaucomas secundários, se o paciente tem um problema num dos olhos e não no outro, ele pode desenvolver glaucoma só num dos olhos. Os glaucomas de ângulo fechado, um olho pode desenvolver um glaucoma e o outro não, mas normalmente é bilateral o mais comum, mas pode ser unilateral, sim. E, Dr. Lucas, então, para finalizar, é possível viver uma vida normal com glaucoma, com cuidados adequados? Quem recebe o diagnóstico hoje do glaucoma? Com certeza. Na verdade, o glaucoma é uma doença como qualquer outra.
Então, a gente vive com hipertensão, a gente vive com diabetes, a gente vive com diversas doenças que fazem parte da nossa vida. O glaucoma nada mais é do que uma doença do olho que tem tratamento. Controlando ele com o tratamento ideal, com as consultas de revisão periódicas com o médico, sendo ele especialista em glaucoma ou não, fazendo as consultas, os exames e usando o tratamento orientado, a gente consegue conviver normalmente com essa doença. Eu quero, então, agradecer a presença de todos em mais um encontro do Saúde no Parque, uma parceria do Grupo São Pietro e do Parque Shopping. Nós iremos anunciar nas redes sociais, no Instagram, o tema e a data dos próximos encontros. Então, mais uma vez, obrigada, Dr. Lucas, pela presença e obrigada a presença de todos vocês.